Então, pessoal, agora eu vou fazer a grade impedidora de língua, beleza? Então, a gente pega, assim, mais ou menos uns 15, ou mesmo uns 15 centímetros de fio. A gente vai cortar. O fio usado é o 0,8, tá? Ele pode ser feito também com o fio 0,9, tá bom? Mas geralmente é com o 0,8. Nós vamos conformar o fio. Vamos deixar um espaço para retenção no acrílico e vamos marcar o fio da cervical de canino abaixo da cúspide de canino, tá? Não precisa marcar ele na cúspide, na ponta da cúspide, não. Pode ser um pouquinho abaixo, tá? Então, essa daqui vai ser a minha primeira curva da grade impedidora de língua. Então, nós vamos começar, ó, na pontinha do 139, na marcação superior e vamos voltar lá pra baixo. Na marcação inferior, a gente lembra que quando a gente quer virar naquela posição, a gente pega exatamente antes. Então, a gente observa essa marcação e pega no próximo e vira pra cima. Essa voltinha, essa molinha, a gente fez deste tamanho. A segunda, a gente vai fazer um pouquinho maior. Uma medida de alicate, ó, maior, tá? Na pontinha. E a terceira, um pouquinho maior. Aí, nós vamos fazer um pouquinho menor, voltando pro mesmo tamanho da segunda. E depois, um pouquinho menor, voltando pro tamanho da primeira, tá? O arco, ele tem dois movimentos, um para baixo e um para um lado. Então, a gente pega aqui no meio, ó, e faz ele para baixo e depois arqueia ele pra frente, ó, tá bom? As retenções, a gente vai pegar sempre um pouco antes do final da mola, nessa haste, e vamos jogar inclinadas pra dentro. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Nós vamos adaptá-la aqui, ó, aqui a papila incisiva, ó, tá bom? Mais ou menos nessa região aqui de canino, ó. De canino a canino, ó, tá? Se ficar um pouquinho menor, não tem problema. Se ficar do tamanho do arco de canino a canino também tá bom, não tem problema. O importante é não ficar muito encostado nos dentes, ó, assim. Por quê? Porque aqui a gente tem que lembrar que ele tem um antagonista. E o antagonista, ele geralmente toca os dentes inferiores, se não todos, pelo menos alguns, tá bom? Então, nós vamos pegar uma cerinha. Pode ser uma cera utilidade. A gente vai amassar ela aqui um pouquinho. Nós vamos prender esse fio, ó, na região que a gente vai querer pôr a mola, tá? Que facilita a acomodação. Vou virar as retenções.
antes de acrilizar, eu vou proteger um pouco essa mola. Quem quiser fazer na retenção, um zigue-zague, não tem problema, pode fazer, tá? O importante é não atrapalhar nenhuma outra retenção. Ó, se vocês observarem, olha como a mola fica. Tá vendo? Ela vai impedir que a língua empurre os dentes anteriores, tá bom? E quando ela impede que a língua empurre, automaticamente o peso do lábio vai abaixar esses dentes. E se a gente colocar um arco de Hawley aqui, com a alça de Hawley, o dentista ativando, também vai forçar um pouquinho, que vai tender esses dentes a abaixarem. Isso no caso de uma mordida aberta, tá? Então, ela vai impedir que a língua empurre, tá vendo? E o próprio lábio vai abaixar. Na onde tem a retenção, tem que passar o acrílico por baixo e por cima, tá bom? Então, essa é a grade impedidora de língua, beleza?